Valendo! Começando mais um Be a Giant Podcast. Um episódio onde eu tô todo bonito de camisa do Botafogo e de casaco, esse casaco bonito. Não tem patrocínio, apesar do patrocínio do Botafogo ser de uma bet. Nós vamos hoje falar sobre bet e empreendedorismo. Não tá entendendo nada? Eu já chego lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia! Natália Freitas. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um lindo episódio. Nos estúdios da Procreators da Barra da Tijuca aqui no Rio de Eu Janeiro. não gosto muito de bet não, pra te falar a verdade, assim. Eu tenho um pouco de raiva, um pouco de ranço e um pouco de ódio. Tá, você quer começar o episódio por aí, é isso, assim. Tinha um roteiro todo escrito, bonito, ela mandou Doneida. Depois ela disse que eu saio do roteiro, Bruno. Tá vendo? Ela mandou do nada. Então vamos seguir. Você quer começar por aí? Vamos começar por aí. Já quebrou o protocolo, agora vai. Por que bet é ruim e apostar na loteria da Caixa Econômica Federal? Eu não gosto dessas paradas nada, tá bom, entendeu? ok. Tá bom, pelo menos a coerência é legal. Porque nego acha bet ruim, mas vai na loteria. Eu falei, cara, bicho, eu não tô entendendo porra nenhuma. Tá, mas assim, eu vou abrir e fechar o parênteses bem rápido, porque o episódio não é sobre isso. Não é sobre isso. Ok, já que eu quebrei o protocolo, a popularização das bets que aconteceu recentemente no Brasil causou um fenômeno econômico, macroeconômico, que está sendo nocivo à nossa economia. Tá, então vou te contar um dado para quebrar esse dado nocivo da economia. Você sabia que, por mais bizarro que seja... Ele vai querer me quebrar, vai. Obviamente eu vou quebrar. Você sabia que faz parte da cesta que é analisada pelo IBGE, pelo IBGE, né, pela FGV, para montar o índice da cesta básica, para saber como é que está a inflação. No item mais básico, o volante de loteria, a aposta de loteria está dentro? Não acredito. Ah, então acredite. Tá tão enraizado isso na cultura do Brasil que no índice amplo, que é levado em consideração, se a aposta aumenta, o IGPM muda. Meu Deus do céu, que Sabia absurdo. disso, Bruno? É isso, é nesse nível que a gente tá. Então, às vezes, a inflação aumentou. O que aumentou? O volante de loteria, a aposta da Loteria Federal. Meu Deus do céu. Ok. É isso. Fechamos um parêntese aleatório, mas não é aleatório. Mas vamos falar de assim, bet. Não vamos falar de bet. Não, mas é assim, isso é cultura e isso também tem a ver com o que a gente com o que a gente vai trazer aqui, né? Porque na real, Klaus, qual é o rolê aqui desse episódio? Vamos levantar dados. Levante dados. E você sabia que 60% das empresas no Brasil fecham em até 5 anos? Sei. Sabia. Dados do Sebrae. Chocante. E essa estatística não muda há mais de 30 anos. Ou seja, é assim há mais de 30 anos no Brasil. Esperamos que não seja assim para sempre. Não, tô trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para mudar esse cenário. Exatamente. Então, o que isso nos leva numa matemática básica a dizer que apenas 40% das empresas sobrevivem. Positivo. A probabilidade de você abrir uma empresa hoje e chegar com ela valendo, funcionando daqui a 5 anos é de 40%. Ou seja, é ruim pra caramba. É ruim pra caramba. E essa estatística do 40% de sobrevivência, ela é quase igual a chance de você ganhar numa bet. É isso, né? Porque você joga, né, vitória, empate ou derrota, né? 30 e poucos % pra lá é mais ou menos a mesma coisa. Literalmente isso. O que chegamos a uma conclusão... Que apostar... empreender é igual apostar na bet. Fazer aposta em jogo de futebol. É literalmente isso. É ruim, né, essa estatística, né? Ruim. É ruim essa estatística. Mas é verdade, né? E aí, quando você para pra analisar, você fala, porra, por que eu tô empreendendo então, né? Porque era melhor ficar sentado no sofá... Jogando tigrinho, né? Não, tigrinho não. Tigrinho não. Tigrinho já é... Não, é aposta de jogo de futebol. Vai ganhar, perder... Bets esportivas. Então, tem uma proliferação, né? Cada dia surge uma bet. Melhor você ficar sentado no sofá apostando, né? Empreender no Brasil realmente é uma profissão de fé, né? É uma profissão de fé. Joga tudo contra. Joga imposto alto, joga as condições de empreender no Brasil que são péssimas,
a baixa capacidade de educação do empresário brasileiro, né? Que é por isso que eu estou aqui e eu trabalho todos os dias para ajudar a melhorar o nível de educação sobre gestão e empreendedorismo e finanças e gestão para essa galera, para que a gente faça isso melhor. É baixíssima, a capacidade de planejamento que é péssima e a falta de capital e incentivo para fazer essa coisa acontecer. Empreender no Brasil é uma profissão de fé. É assim, realmente é jogar contra a maré. E a odd está aí para mostrar isso, né? A odd odd é a probabilidade. Qual é a probabilidade que você tem daquele negócio acontecer ou não, né? A aposta, que a gente chama, né? Então, a probabilidade hoje de você ter sucesso empreendendo é 38, né? 40%. Então, assim, é péssima, né? É um negócio muito ruim. Então... Mas mudando um pouco do enfoque, né? 40% das pessoas conseguem. 40% das pessoas conseguem. Olhando o lado cheio do copo, né? O que você acha que são os fatores, assim, cruciais que fazem esses 40% darem certo versus os 60% que deram cagada? Boa. Primeiro, antes de fazer isso, eu queria trazer um ponto anterior. Porque eu acho que tem uma importância, uma diferença fundamental que parece boba, mas na hora que eu vou falar, mas muda todo o trabalho do percentual, o jogo dos percentuais e dos riscos associados a cada uma coisa. Quando você está jogando lá Flamengo e Mirassol no jogo, eu acho que o Flamengo vai ganhar no Mirassol, Botafogo e Vasco, você está apostando lá se o Botafogo vai ganhar, vai perder, vai empatar e tal, etc. Você apostou e você largou de mão. Não depende de você, mas você apostou e deu. No empreendedorismo, na hora que você abre uma empresa, a sua probabilidade é 40%, mas depende de quem? 100% de você. 100% de você. Você pode dizer que é culpa do governo, que você não sei o que, A, B ou C, mas no final do dia, você só pode responsabilizar uma pessoa, que é você. Então, diferente das apostas, no jogo do empreendedorismo, é você que determina se esses 40% vão virar 90% ou 100%. Né? A minha empresa foi aberta em 2011. 2011? 2011. Nós estamos em 2026. 2011. Eu tenho uma empresa, minha empresa está aberta desde 2011. O seu CNPJ. O meu CNPJ. É que ele já mudou de atividade durante muito tempo. Né? A primeira coisa que esse CNPJ fez foi cuidar de gestão e marketing esportivo. Era uma agência voltada simplesmente para marketing esportivo, voltada para marketing esportivo. Então as coisas são umas histórias legais. Parênteses. O primeiro faturamento dessa empresa foi porque a gente diagramou, preparou, montou e fez o book dos locais de treinamento possíveis para a FIFA, para mandar para a Copa do Mundo em 2014. Nossa, então a gente montou, quem contratou a gente foi o comitê local da Copa do Mundo de 2016. Esse foi o primeiro trabalho do CNPJ. Então a gente montou esse book, montou tudo e fez o book para mandar em inglês para as federações que vinham disputar a Copa do Mundo, para eles decidirem escolherem o local de treinamento deles. Então tinha foto, diagramação, contando a história do local, por que é assim, por que era assado e tal. Legal. Então foi muito bacana. Parênteses fechado. Então, parênteses. A empresa funciona desde 2011, né, funcionando. Então, existem alguns elementos, algumas características que potencializam a chance desse 40 virar 90. Eu acho que depende única e exclusivamente de você. Acho que esse é a principal diferença nesse jogo aí, né? Você falou, né, que o empreendedorismo no Brasil é um negócio de fé. Mas acho que nem é de fé, né? Seria quase como uma autorresponsabilidade. Sim. É um negócio de, tipo, bater no peito e falar, eu consigo, dá pra mãe. Legal. Quando eu falei de fé, e você falou bem, né? Não é só de fé, né? Na verdade, pelo contrário, não tem nada de fé. Mas as probabilidades, as odds, né, são todas contrárias, né? O que a gente fala. É tudo contrário, joga tudo contra. Não é um ambiente favorável. A matemática tá completamente a matemática, o ambiente joga você. Apesar da gente tentar fazer com que ele jogue a favor, ele joga contra. Não é nada fácil, é difícil pra caramba. Agora, dá pra fazer? Dá. Depende de você. É diferente da aposta. Agora eu me lembrei o episódio do Rick Shanchink. A gente terminando o episódio e ele... Empreender... Não é que ele falou?
Não é legal. Não é legal. Eu acho diferente. O Rick falou isso. Ricardo Chiniachique tem um episódio aí. Depois Vamos deixar aqui o episódio do Ricardo Chiniachique. Então, uma das coisas que a gente viu lá é que ele tá falando, não é legal. Não, eu acho legal pra caramba. Eu incentivo e quero mais que as pessoas empreendam. Só que eu quero que elas empreendam potencializando a chance delas de dar certo. E como que ela faz isso, Klaus? Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que olhar para esse aspecto, né? E aí eu vou trazer alguns dados e algumas coisas que a gente traz para a realidade do Brasil e para a realidade do mundo. Vou repetir um livro que eu falei, que é Empresas Feitas para Durar, que tem algumas características que ele falam lá que são importantes e outras características que têm a ver com o Brasil, né? Tem a ver com a nossa tropicalizar o empreendedorismo no Brasil, como o nosso ambiente. Então, problemas que a gente tem. Primeiro eu vou colocar os problemas, porque eu acho que os problemas são muitos e a gente tem que aprender a lidar com eles. Primeiro nós não somos treinados em nenhum nível de educação no Brasil a empreender. Zero. O advogado não é formado na faculdade de Direito para ter um escritório. O administrador é treinado para ser executivo. O médico não é treinado. O médico vai ter um consultório, o nutricionista vai ter um consultório. Ele pode trabalhar com outros? Pode, mas grande parte dos médicos, dentistas, advogados, profissionais liberais que hoje vão ter o seu próprio CNPJ e negócio. E não tem uma cadeira que ensine o cara a saber como é que fazer isso. É chato. É chato, mas você precisa saber. Tinha que ter. Tinha que ter. Não, é absurdo não ter. Entendeu? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, esse é o primeiro problema. A gente tem que trabalhar para que a gente melhore o nível de educação no Brasil com relação a isso. Tô fazendo a minha parte. Né? Tô tentando, na verdade. Né? Tô correndo atrás e tentando fazer o máximo que eu posso, porque eu acho que nesse caso eu consigo ajudar. Então, é o que eu tô tentando fazer. E, aliás... De novo, parênteses, eu acho que a solução para o Brasil em todos os campos da sociedade, qualquer um, na política, no esporte, no empreendedorismo, na saúde, na segurança, só tem um remédio. E o problema é que ele é um remédio... homeopático. É um antibiótico, homeopatia. Educação, ele demora a dar resultado. Demora, né? Mas tem casos em países que investiram em educação... e com 2 gerações resolveram o problema, né? A Coreia do Sul é um caso desse. Então, dá para resolver. Só que eu e você não vamos ver, né? Só que alguém tem que começar para poder melhorar essa coisa. Mas, enfim, eu acho que todos os problemas da sociedade se resolvem com a educação. Literalmente, eu acredito nisso. Filho de professor é foda, né? Então, acredito pra caramba nisso. Pra caramba. Educação é a solução do Brasil. Já diria Cristóvão Buarque. Então, a gente tem que olhar para esse aspecto. Uhum. Então, educar... O primeiro problema é a falta de educação, ignorância sobre o assunto que tem os nossos empreendedores. O segundo o ambiente do mercado financeiro, do mercado de capitais, eu diria, né? Para empreender é muito ruim no Brasil. E as pessoas precisam saber lidar com isso. O Brasil é um país sui generis nesse caso, né? É o país que tem a maior taxa de juros real do mundo. Como é que alguém empreende no Brasil com uma taxa de juros a 15%? Né? Pra deixar no CDB, né? Então, como é dinheiro, né? Exato. Como é que a gente consegue empreender sabendo que o spread que o banco cobra é que 15% ao ano, quando você vai pegar o dinheiro, o banco te cobra 70% ao ano, né? Porque é assim, né? 60% ao ano. Porque enquanto a Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, está a 15%, quando você chegar no banco, o banco vai te cobrar 4 ao mês. 4 ao mês, fazendo uma conta de padaria, vai dar 60, 55 ao ano, né? Acumulado. Então, assim, é uma bizarrice. Então, o ambiente financeiro no Brasil não é propício para isso. Então, você precisa entender o jogo desse jogo. Isso é um outro problema que a gente tem que lidar com isso. A outra questão é o ambiente tributário, né? O ambiente tributário, a gente está passando por uma reforma tributária muito grande, está mudando isso. A tendência é que a gente tenha uma melhora, uma facilidade. Mas, sim, a gente já viu isso antes, né? Eu tenho certeza que as jabuticabas vão aparecer. Porque a gente está copiando, trazendo modelos
internacionais de sistema tributário para o Brasil. A gente está adotando um negócio que a gente chama de IVA, né? Imposto de Valor Agregado, que é o que está vindo com a reforma tributária, com a adoção do CBS e do IBS. Tem um episódio que a gente fala sobre isso aí, depois bota aqui. Então, para explicar lá, se você tiver dúvida sobre isso. Reforma tributária com a Bruna. Exato. Então, trazendo para cá, isso é um ambiente que você precisa estudar e entender. Ele vai mudar, ele é um dado do problema. Né? Então, vamos lidar com capacidade de ignorância do empreendedor, estamos lidando com um ambiente financeiro monetário ruim, com a taxa de juros alta, e um ambiente de tributos ruim. Além disso, a nossa infraestrutura no Brasil para empreender é uma bosta. Né? A gente diz que é boa, mas não é ruim. O que a gente tem de bom? O brasileiro. Cara, nós, assim... A criatividade sem limite. A gente é pica. A gente realmente é muito bom nisso, né? Então, assim, a gente tem uma capacidade a passar sobre todos esses problemas assim, eu acho que se a gente trouxesse um dinamarquês pra cá, um norueguês, um sueco pra cá, ele ia demorar meia hora e vai dizer, isso aqui é muito ruim, eu vou embora. Tem um sistema americano, acho que é americano, eu tô dizendo, chamado QuickBooks, que é muito bom, que é um sistema parecido com o Conta Azul no Brasil e tal, etc. É um sistema financeiro para micro e pequena empresa ou para pessoas físicas, que ele linka banco, faz tudo meio automático, igual parecido com o Conta Azul. Que ele é muito bom. Ele desistiu do Brasil. Ele saiu, ele tirou a página, não vende mais. Quem tinha, ele falou, vamos descontinuar, a gente não quer ficar aqui. Essa porra é muito difícil. É nesse nível. Imagina o nível de customização nas árvores de decisões do sistema. Os caras literalmente desistiram. Então, eu tenho cliente meu que mora nos Estados Unidos, tem cliente agora na Europa, na Espanha. Então, eu tenho cliente fora do Brasil e a galera usa o QuickBooks, que é muito bom. Mas no Brasil não dá pra usar. Se você entra hoje, digita aí QuickBooks, não é .com.br, esse site foi descontinuado. Não atendemos mais o Brasil. Então, você entendeu o nível de dificuldade que é. Então a gente é resiliente, né? A gente verdadeiramente não é para amadores. Não, né? É para amadores. Então, pra você entender o nível que a gente tá. Ou né? Porque a gente é tão, sei lá, passional e resiliente, né? Que a gente acaba... Não, tem empresas que saíram assim, ó. Quer ver um outro negócio que saiu daqui? O Starbucks, né? O Starbucks tem poucas unidades. Resolveu, a matriz falou, tira esse negócio aí, isso é muito complicado, vamos embora. Então, assim, tem uma galera que não vem, né? É difícil mesmo. Então, eu acho que dado esse cenário... Mas qual é o grande ponto que para mim é importante dessa história? Isso são dados de um problema. Sim. É o diagnóstico. A gente já sabe disso. Esse é o problema. Você vai conseguir mudar sozinho o cenário tributário? Financeiro? Não. Você vai conseguir sozinho mudar a taxa de juros? Não. Você vai conseguir mudar o ambiente de dificuldade que se tem para empreender no Brasil? Não. Você vai conseguir mudar o ambiente de educação que existe para você se preparar? Não. As pessoas vão continuar mal treinadas, o ambiente de taxa de juros vai continuar ruim, o imposto vai continuar sendo um lixo, e é o que é. Então, beleza. Sabendo disso, como é que você se prepara para trabalhar num ambiente desse? Eu acho que esse é o jogo. Por isso que tem tanta empresa no Brasil que é bem sucedida. E por isso que os empreendedores brasileiros, quando vão para fora do Brasil e começam a fazer coisas fora do Brasil, são tão bem sucedidos. Porque, bicho, quem passou por isso aqui... Faz essa porra em qualquer lugar, bicho. Porque aqui é difícil, bicho. O nego cria dificuldade pra caramba e barreira pra caramba. Então, por isso que a taxa de sobrevivência é tão baixa. Mas sabendo que você tá lidando com isso, com esses problemas, busque soluções. Busque antecipadamente. Né? Porque esse é um dado do problema. Você não tá empreendendo nos Estados Unidos. Você não está empreendendo na Espanha. Você não tá... E a gente só vai conseguir inverter essa lógica, essa estatística, quando a gente começar a dominar mais essas problemáticas, né, que estão dentro da nossa conjuntura, fora tudo que é o empreendedorismo independente das circunstâncias macroeconômicas, sociais e culturais, né? A ideia, quero ter uma ideia A, B ou C. Assim, ó, eu quero colocar uma coisa que é um exemplo que é parecido, né? Eu tenho dinheiro. Quero abrir uma franquia. A chance de você quebrar uma franquia ou dar merda numa franquia nos Estados Unidos é muito baixa. Primeiro, por que é muito baixa?
Porque primeiro a franquia vai dizer, você quer abrir aí? Não vai abrir não, porque vai dar merda. Aí vai dar errado. Quer abrir, abre aqui, que aqui tá tudo certo e abre. Então, assim, eles têm umas blindagens e umas coisas que acontecem lá para vocês... Muito pouco provável que você consiga... Minimizar o erro, minimizar o erro e tal. E o resto tudo é muito padronizado, todo mundo bonitinho. Aqui no Brasil, abrir uma franquia é um rolê, cara. Vai dar merda, pode dar chance de dar merda. Porque os caras acham que é um negócio simples e não é. Então, mesmo abrir uma franquia, que teoricamente é o sistema mais protegido para você empreender, que o cara tá te dando uma marca, tá te dando um modelo, tá te dando um playbook, tá te dando tudo para você fazer. E mesmo assim o negócio às vezes não funciona. Por quê? Porque nós estamos no Brasil, bicho. É esse o rolê. Então, você tem que saber empreender com base em tudo isso. Mas, sabendo disso tudo, o que eu acho é que você não pode entrar sendo ignorante sobre esse assunto. Então, como é que eu me preparo para enfrentar cada desafio desse e como é que eu me treino melhor para saber cada um essas coisas, entendeu? Mas você, assim, a gente falou um pouco da educação, né, básica, de não ter essa preparação da cabeça para o empreendedorismo. Nem sei se seria educação básica, mas enfim, educação como um todo. Mas assim... Deveria ser básica, tá? Deveria ser básica. Tipo assim, fazer uma piada, o João tinha 12, 13 anos, me perguntou, pai, quando é que vão ensinar no colégio como é que faz para comprar uma casa? Para pensar. A pergunta dele era banal. Sim. Mas você concorda que se você entrar numa faculdade, você passou o colégio a vida toda e entrou numa faculdade de medicina, você vai saber sair da faculdade de medicina sem saber como comprar uma casa. Sem entender como é que compra uma casa? Sim. É bizarro, né? É bizarro. Você não sabe a lógica. Você vai ter que pegar alguém que saiba te ensinar e aí você acaba ficando na mão de alguém. Eu quero comprar uma casa, mas eu não sei comprar uma casa. Como é que compra, como é que financia, como é que faz a conta da casa, taxa de juros e tal, etc. Nenhum não te ensina a fazer isso. Real. Enfim. A capítulo educação, né? Capítulo educação, mas assim, onde que eu queria chegar passando pelo capítulo educação? Que eu acho que isso tem uma influência óbvia, mas muito do empreendedorismo do Brasil acaba nascendo da necessidade, né? Sim. Então, a pessoa ela não necessariamente escolheu empreender, ela foi levada a. Sim. E aí, essa circunstância também dá uma agravada nessa estatística, Com né? certeza. O cara... E geralmente quem mais necessita, geralmente as pessoas que têm o pior nível de instrução e educação. Então, a pessoa é levada a empreender... E por isso eu também acho que contribui para a taxa de mortalidade das empresas ser mais alta, né? Porque o cara está pouquíssimo preparado para isso. Pouquíssimo preparado para isso. E a gente joga o pior nível educacional ao empreendedorismo. Não é o pior nível de pessoa, não é nada disso. Sim. Mas as pessoas que estão menos preparadas, né? As pessoas que estão geralmente mais preparadas acabam indo trabalhar numa empresa, fazer alguma coisa e tal, etc. E quem vai empreender é o cara que... não tem capacidade de instrução para fazer isso. Isso aumenta e piora a estatística pra caramba. Mas vamos lá, vamos partir do cenário que deu tudo certo, essa pessoa ela escolheu empreender, ela não está sendo levada pela necessidade. Quero montar um negócio. Quero. Sinto no meu coração, tenho uma ideia. Sinto no meu coração, é muito bom. Tenho um dom, tenho uma ideia. Tá ali, tem um projeto de empreendedorismo, né? Fez sua lição de casa do ambiente socioeconômico, cultural, macroeconômico do Brasil e falou, ok, estou pronta, que venham os desafios. Isso. Comecei! E mesmo assim, a vida não é fácil. Não. O que essa pessoa, mesmo tendo feito esses 2 steps que a gente acabou de falar, né, que seria tipo básico para se preparar para entrar no jogo, ainda tem que perceber durante o jogo do empreendedorismo para não virar estatística? Vamos lá, né? Assim, o que é o sinal de alerta, né? Sinais de alerta. Sinais de alerta. O que eu tenho que ficar ligado? Alerta, vou quebrar. Alerta, vou quebrar. Então, agora vou repetir o meu mantra do método, né? Primeira coisa que você tem que aprender de qualquer maneira do outro dia cadê o seu fluxo de caixa? Né? As empresas não quebram porque elas dão prejuízo. Elas quebram porque as pessoas não sabem fazer a gestão do fluxo de caixa delas. O que quebra uma empresa é o fluxo de caixa, não é o... Às vezes, empresas quebram
As empresas têm lucro e não têm fluxo de caixa e quebram mesmo tendo lucro. Por mais bizarro que seja. Mas eu já mostrei várias vezes matematicamente que é possível, né? Você ter lucro e quebrar. Então, aprender a gerir e entender o seu fluxo de caixa é a coisa mais importante para mim nesse jogo. Então, você precisa aprender a fazer a gestão do seu fluxo de caixa. Então, se você... o teste básico pega o seu extrato bancário semana a semana, mês a mês, ano a ano e vê se o saldo bancário está aumentando. Sem você ficar fazendo retirada, né? Óbvio que se você fizer a retirada, ele vai diminuir. Mas imagina que você está tirando de maneira constante todo mês, como se fosse um salário, o seu pedaço, mas que a sua conta bancária não está aumentando. Ou aumenta, ou diminui, ou nunca aumenta. E aí, o legal é pegar um período assim, janeiro contra janeiro, fevereiro contra fevereiro, ou de um ano, ou de pelo menos de 3 meses em 3 meses. Alguma coisa que mostre um ciclo, né? Passou um ciclo inteiro e disse, cara, passou o ciclo e o saldo bancário não aumentou. Isso é um sinal de alerta máximo. Significa que... E se ele estiver caindo? Aí piora a situação. Né? Então, é um alerta simples e a gente sente isso claramente. Então, dá para notar se tem algum problema, alguma coisa ali. Às vezes, antes até do problema mais grave acontecer. Eu estou com um cliente agora... Bastidores da True Giants. Bastidores da True Giants. Eu estou com um cliente agora que fatura entre 300 e 250 mil reais por mês, que não é um faturamento ruim, né? Então, estamos dizendo que dá quase 4 milhões de reais por ano, né? Para uma pequena e média empresa. E o fluxo de caixa tem fechado nos últimos 3 meses negativo. 40 negativo, 30 negativo, 20 negativo. Ele tem saldo, mas eu estou vendo. Eu mostrei para eles, olha o saldo. Caiu. Falei, galera, isso aqui é o seguinte. O exemplo que eu dei, eu aprendi isso com meu amigo Alan Teixeira. O Alan é mergulhador. E o exemplo que ele dá é o seguinte. A metáfora que ele usa é muito legal, que você é mergulhador e você dá 2 cilindros de mergulho que podem durar 2 horas para 2 mergulhadores. Um volta com 1h30 dizendo que o cilindro acabou. O outro volta com 3h30. E o cilindro era igual, na média deveria dar 2 horas. Por que um durou 1h30 e o outro demorou quase 4 horas, 3h30 para durar? Porque um estava respirando mais devagar. Você consome o oxigênio mais devagar. Tá administrando. Então, uma das coisas que eu falo é o seguinte, tá virando negativo. E o que eu falei para esse cliente literalmente foi assim. Eu falei, a gente tem caixa para mais 3 meses. Se a gente continuar assim, 3, 4 meses. A gente tem 2 alternativas aqui. Enquanto a gente não faz essa receita subir o que a gente precisa, porque do ponto de vista de estrutura e analisando a estrutura que a empresa tem, eu não acho que a gente tenha muita margem para corte de gasto. Eles já estão numa estrutura do que eles querem entregar. Sempre tem como diminuir, né? Só que daí você vai mudar a entrega. Né? E eu ofereço assim, você pode mudar isso aqui e fazer assim, diferente, mas não você vai mudar o seu negócio. Ele é feito de um jeito e vai mudar para outro. Aí a pessoa respondeu assim, já pensei isso 200 vezes, que é ter menos trabalho, diminuir a empresa, ficar num tamanho menor, refaturar muito menos, mas garantir que sai dinheiro no final do dia lá para ela pagar as contas de casa. Eu falei, você quer fazer essa mudança? Ela falou, não, eu quero tentar continuar fazendo a empresa rodar. Então eu falei, então nós temos que cortar A, B, C, D e E para fazer com que o caixa que a empresa tem, em vez de durar mais 4, dure 10. Então é aumentar o oxigênio. Então assim, o domínio sobre o fluxo de caixa é matéria obrigatória para isso. Então, saber dominar essa lógica. E vou voltar de novo, eu já falei isso 200 vezes, eu repito 200 vezes quando forem necessárias. Nunca é demais falar sobre isso, né? Isso, que fluxo de caixa não é olhar para trás, para o que aconteceu, é olhar para frente, é projeção, é olhar o que vai acontecer. Porque senão, quando você diz, acabou o dinheiro. Mas já acabou, bicho. Então você tem que antecipar. E toda essa lógica que eu falei, o dinheiro vai durar para 4 meses. Eu tô olhando para trás, tô olhando para frente, tô olhando para trás. O para trás você só sabe o cenário e entende o que está acontecendo, para projetar e tentar melhorar o cenário futuro. Então é isso que está acontecendo. Então esse é diria que é o ponto número 1 sobre essa lógica. A gente gravou um podcast exclusivo sobre fluxo de caixa e rotina. Gravou? Sintética para empresários que querem olhar o foco do negócio
vou colocar esse episódio aqui, que esse episódio tá, assim, tipo, sabe, tipo, pega o caderninho e vai anotando pra você poder aplicar no dia a dia. Tá top esse episódio. É isso. Aí a gente tem o segundo ponto que eu digo que é importante dessa história. Então, fluxo de caixa é dominei total. Sei o que eu tô, sei pra onde eu tô falando e tal, etc. Não dominou? Chama o Klaus. Chama o gigante. Aí, o que a gente tem que olhar no segundo ponto? Entender se a minha operação está gerando, é lucrativa ou não, né? Se eu estou gerando resultado, lucro para ela. Entender do meu negócio, entender do seu negócio. Quais são as variáveis que mandam no teu negócio? Entender claramente quais são os parafusos que você tem que apertar para fazer bem a gestão do seu negócio. Por exemplo, em empresas de marketing digital, uma principal variável que você tem que dominar é o marketing, tráfego. Estamos falando de tráfego. Então, você tem que saber, o tráfego muda todo o jogo, né? Então, toda vez que eu pergunto, e aí, como é que está o ROAS? Como é que está o ROI? Como é que estão as coisas? Vai melhorar e tal? Porque é um indicador que, se der cagada, você já sabe onde está o problema da empresa. Eu bato o olho e já sei. Quando eu vou em empresa de comércio e indústria, principalmente empresa de alimento, o que eu olho? CMV. Que é quanto eu estou gastando de matéria-prima para fazer uma hamburgueria lá. Quanto eu tenho de carne, pão e tal, eu gasto sobre o total da receita. Se aquele número sobe muito, passa muito de 35, tá cagado, já sei onde está o problema. Então você começa a monitorar métricas e para cada negócio eu vou procurando métricas e vou estudando métricas. Eu sou o rei do número. E para o prestador de serviço? Homem-hora. Né? Assim, quanto eu estou recebendo por homem-hora e quanto é a minha capacidade de ocupação. Então, quantas vezes a gente já fez essa conta, né? Direto é o seguinte, eu tenho 40 horas de trabalho. Se eu estiver faturando tanto, então meu homem-hora tá tanto. Tá bom, tá ruim. Tá barato, tá caro. É receita por homem, na verdade, né? Receita por homem, né? Quanto a minha equipe está trabalhando. Quanto eu estou trabalhando, quanto o meu time está faturando, qual é a capacidade que eu tenho. Eu estou atendendo um cliente agora que é uma empresa de controle de praga. Cara, negócio tradicional, né? Só para a gente não falar que estou atendendo controle de praga. E eu estou provocando eles porque eu estou vendo que tem um problema de margem ali e a gente está trabalhando para controlar o problema de margem. E eu falei, cara, isso aqui está estranho. E eles estão dizendo, não, porque a gente manda a equipe e tal. Eu falei, cara, eu quero saber qual é a métrica. Porque assim, tem um cliente que ele atende, que é uma residência, que atende uma casa de 110 metros quadrados. Eles atendem uma empresa que tem um escritório de 800 metros quadrados. E aí o número de pessoas que você manda, o número de químico que você bota, tudo isso muda. E eu estou tentando trazer isso para um padrão que cria alguma coisa que eu consiga comparar se eu estou gastando mais ou menos para fazer aquele atendimento. E começou a aparecer o problema que tem um pouco de gestão do número de pessoas que eu estou mandando para fazer aquele serviço. Então, eu conheço um pouco esse problema. Conheço. Conhece, né? Conheço. Então, você começa a monitorar métricas. Então, eu acho que o segundo ponto é entender claramente. Eu sou o cara dos fatos e dados. Eu não tenho axiologia. Fato e dado. Então, qual é o indicador, qual é o número, qual é aquela coisa que é o 80-20 do seu negócio que mostra quanto você tem capacidade e quanto você vai atender. Como é que você vai atender, como é que você vai monitorar se a gente está fazendo receita ou não. No meu caso aqui, consultoria, homem-hora, né? Quantos clientes eu tenho, quanto eu estou investindo para aquilo, quanto eu estou botando. Chegou num determinado momento que eu falei, não tenho mais capacidade de atender. E hoje eu tenho 2 pessoas trabalhando diretamente comigo atendendo os clientes. A gente está gravando esse podcast aqui e o meu time está lá atendendo. O Alexandre e a Vitória estão lá atendendo os clientes que tem, porque eu não consigo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, senão eu estava limitado. Aí agora seu indicador passa a ser receita por homem. Receita por homem. No limite... É homem-hora. No limite é homem-hora. Mas assim, você começa a entender. Eu quero escalar de maneira diferente, porque homem-hora tem uma capacidade limitada de escala. Né? Então, como é que eu... Agora a gente vai fazer homem-IA. Receita IA. Exatamente. Então... Quantas IAs eu assino para poder fazer esse negócio acontecer? Pode ser um indicador que a gente chega ali na frente. Então, o segundo é entender as métricas dos seus indicadores. Acho que o terceiro ponto importante é fonte de financiamento de capital. Da onde eu vou buscar fontes para conseguir crescer? Vou precisar de um sócio? Vou precisar buscar mercado de capital? Vou precisar entrar em banco? Existem fontes de financiamento de terceiros?
Existem, sei lá, você vai precisar buscar como é que eu vou continuar crescendo isso aqui para entender quanto eu estou investindo e quanto está gerando de retorno, para saber se aquele negócio faz sentido e vale a pena. Acho que é o terceiro ponto importante. E o quarto, para mim, que é fundamental, e ele não está... O fluxo de caixa é o primeiro, o resto não tem ordem. Que o terceiro é entender de gente. Porque empreender é lidar com gente e fazer gestão o tempo todo. Entender de gente é fundamental. Então, eu acho que antes até de entender de gente, é se entender. Se entender... Se entender como gente. Se entender como gente e entender as coisas, né? Vários episódios eu falei assim, porque eu sei que eu tenho essa fraqueza, eu sei que eu preciso melhorar aqui, eu sei que eu sou assim, por isso eu tenho que buscar A, B ou C. Então, assim, se entender muito claramente, entender quais são as suas vulnerabilidades e deficiências, onde você precisa buscar outras pessoas. Por exemplo, agora tem um cara, o Alexandre, que está trabalhando comigo, o Alexandre é aquele cara de processo, é o cara muito que quer fazer as coisas tudo muito perfeito e tal, etc. Não é que eu não sou esse cara, mas em detrimento ao resultado, eu abro mão de processo. E a empresa está crescendo. E como ela está crescendo, cada vez mais a gente vai exigir processos, porque não sou eu fazendo, é alguém fazendo. Então eu preciso garantir processo. Então o Alexandre está sido uma super mão na roda. Ele e a Vitória têm sido 2 super mão na roda, porque está ajudando a trazer 2 pessoas que têm a cabeça mais de processo, mais de coisa, para fazer a coisa continuar escalando e crescendo. Sim. Então é fundamental. Então você tem que trazer e entender que às vezes você tem que trazer pessoas com habilidades complementares às suas para fazer com que você tenha multidisciplinaridade no seu time para poder continuar crescendo. Então, eu acho que entender de gente é fundamental para que o sucesso do empreendedorismo, que você prospere no empreendedorismo, para que as suas odds tenham chance de aumentar e não ser só 40%, seja quase 100%. Se você pegar o livro do lado Empresas Feitas para Durar, só tem um atributo aqui que eu não falei, que é muito claramente sucesso nessas empresas, que é cultura, né? Que tem a ver com entender de gente, mas que tem a ver com como é que você vai fazer a gestão do seu dia a dia para que a empresa continue crescendo e se perpetuando. Então, a cultura que você atribui e monta na sua empresa para você continuar crescendo é fundamental. Toda empresa tem uma cultura. Tem um episódio que a gente falou sobre isso aqui, não lembro mais qual foi. Também, falamos. Falamos sobre cultura. Eu lembro, mas eu não sei qual é o nome. Episódio de cultura também aqui. Na verdade é aqui, ó. Aqui, ou aqui, ou aqui, sei lá onde fica em cima. Beleza. Então, a gente vai ver esse rolê rolando lá. Então, cultura é um ponto importante. Eu acho que quando você entende esses 5 pontos... Cultura é bem que um combão de um pouco de tudo, né? Talvez menos do fluxo de caixa, mas ela é muito essa representatividade do como você faz as coisas. Então, pega a gente, pega processo, pega sua forma de pensar. E todo mundo tentar dizer o seguinte, já tem uma cultura instalada na sua empresa hoje. Ela pode ser ruim, mas já tem. Então, que geralmente tem muito a ver com o dono, né? Então, a cultura da empresa é assim porque você é assim, né? Não tem alguma dúvida que um monte de coisa que hoje acontece dentro da True Giants, da C3, da Catapulta, tem um pouco do meu espírito caótico às vezes? Tem, porque eu sou um pouco caótico, assim. Penso, logo fiz anteontem. Então, é um pouco assim. Então, pode até ser a cultura não é uma cultura que eu não gostaria. Mas eu sou assim. Representa o seu modo de operar, né? O modo de operar, né? E às vezes eu odeio fazer as coisas em cima da hora. Não gosto de fazer as coisas em cima da hora. Mas invariavelmente tem coisas que eu acabo fazendo em cima da hora. Que é uma merda, eu não gosto. Mas acabo que eu fico perpetuando coisas e tem um monte de gente que faz coisas em cima da hora. Por quê? Porque a cultura da empresa é assim. Porque se eu sou o dono, faço um monte de coisa em cima da hora, é assim que as coisas vão se perpetuar. Mas eu sei disso e tenho que trabalhar para melhorar. E fico me punindo quando as coisas acontecem assim. Eu falei, não, isso vai mudar. Da próxima vez vai ser diferente. E é isso que eu tenho que trabalhar para melhorar. Show de bola. Pra gente fechar esse episódio, se você pudesse falar uma única coisa. Você falou 4, mas é uma só que você tem que falar agora, ou dessas 4, ou uma frase final pra gente amarrar aí. Pra pessoa sair da estatística, né? E fazer valer a pena, não ficar no sofá jogando tigrinho.
Empreender não é um jogo fácil, né? Não é, até pela estatística a gente vê que não é fácil. Você tem um potencial muito grande de dar problema. Mas se tem uma dica que eu poderia dizer é o seguinte: o empreender e abrir empresas existe desde a época de Cristo até antes. Já existem negócios rodando há 200.000 anos, né? Você não é o primeiro a querer empreender. E como você não é o primeiro a empreender, você tem muita fonte de lugares para aprender, pessoas para se inspirar, pessoas que já fizeram esse caminho para você se espelhar, treinamentos para fazer. Você não precisa se lançar ao empreendedorismo sozinho. Existem vários lugares onde você pode aprender e pegar pessoas para fazer junto com você. Então, empreender não é um esporte solitário. As pessoas acham que mas não precisa ser. Só vai ser se você quiser. Então, tem livro, tem curso, tem mentoria, tem mastermind, tem treinamentos, tem vários lugares onde você pode se preparar para ser um empreendedor melhor. Então, a única coisa que você pode não saber nada do que eu falei, mas não falta recurso para você aprender. Se você disser que você está começando do zero, dizer assim, cara, eu tenho R$100, eu vou dizer, compra um livro. Que um livro custa 50 pratas. Sim. Lê qualquer história sobre empreendedorismo que você já vai ter pelo menos uma base. Compra a história da Nike, a marca da vitória. Compra a história da Apple, compra a história da Microsoft, compra a história, para não dizer que eu só pego o caso internacional, pega o caso do Tivita, que era o cara que abriu, pega o caso do Roberto Marinho, que começou do zero, pega o cara da Reserva, do Rony, pega o cara da Easy Taxi, pega o Sonho Grande, assim, tem tanto, cara, da Magalu, tanta gente começou do zero, Silvio Santos, que era camelô, tem tanta história que você pode olhar para usar como padrão, para entender como é que você deveria conduzir a sua vida como empreendedor, porque a única desculpa que você tem, que você não deveria ter e que você deveria fazer cara, não comece sozinho. Você tem muita gente para te ajudar a suportar, passar por isso. Muito bem, senhor Klaus. Foi ótimo. Que lindo, foi uma frase de efeito. Foi lindo. Foi uma frase, foi um... É que agora eu quase emendaria num pitch, entendeu? Mas eu não vou tirar esse clima do nosso episódio. Não precisa. Mas qualquer coisa é só me procurar. Fui!